eu chegar, o pessoal está chegando de pouquinho em pouquinho. Senhoras e senhores, nossa aula de hoje será a aula de continuação. Nós vamos dar continuidade à temática que nós vínhamos trabalhando já na semana atrasada, no caso, né? Semana passada foi a aula assíncrona. Então, eu deixei até uma atividade para vocês, bem bacanazinha. E essa semana vai ser a continuação, tá certo? Falando nisso, o que vocês acharam da atividade? Eu deixei para a semana passada, para vocês responderem. Boa. Pegadinhas. Eita! Teve pegadinha não, pô. Eita, nem botei Teve pegadinha, sim, não. teve. O senhor falava um negócio. Teve não. A porra me confundi a beça. Teve não. O que teve foi que eu mudei os enunciados das questões. Isso. Por exemplo, O senhor queria dizer uma coisa, a pessoa pensava que era uma coisa, sendo que o que estava perguntando era outra coisa. não, eu perguntava uma coisa, mas aí o enunciado tornava ela inverso. Por exemplo, geralmente a gente pergunta, é correto afirmar? Eu coloquei, é incorreto afirmar. Eu estou negando aquela afirmação, então eu estou negando aquela afirmação. Se aquela afirmação fosse correta, né, aí provavelmente seria não. Se fosse falsa, aí seria sim. É só questão de perceber, foi proposital, foi para testar a percepção e a leitura de vocês, para ver se vocês estavam atentos ao que a questão estava pedindo, e não estava respondendo só no automático. Para treinar vocês, não é? Nem tem isso às vezes. Mas pegadinha, não tinha, não. Realmente, mas minha cabeça bugou com porque geralmente a gente está no automático, de sempre procurar a questão ou a alternativa que é correta. E às vezes eu coloco para vocês procurarem as alternativas que são incorretas. Ou se a afirmação é correta ou incorreta. Dá uma bugada, às vezes dá uma bugada. Mas é bom. É bom porque mexe um pouquinho e faz vocês pensarem um pouco mais. Isso é bom. João Fito, fiz minha inscrição para o Enem, só que estava sem dinheiro para pagar. Aí Joaquim botou, nem sabia que o Enem paga. Paga sim, só que para os terceiros anos é gratuito. Mas aí para outras séries, por exemplo, aí você já paga. Antes não pagava, não. Professor, mas eu não paguei, não. Eu fiz minha Aí, inscrição. exato, mas aí você pode pedir isenção. Isso, aí, se você pedir a isenção, aí você não paga. Por exemplo, a do ano atrasado, eu fiz e eu peguei isenção, eu pedi a isenção. Aí tem umas normazinhas para ter isenção, é só vocês olharem no edital direitinho. Geralmente quem estudou sempre em escola particular não tem isenção, não. Eu sempre estudei em escola pública, tudo, até faculdade. Valesca está colocando que também não pagou no ano passado. É só ficar atento. Agora tem um prazo estipulado para você pedir a isenção. Se você passar desse prazo, aí você tem que pagar o valor cheio. É de 85, se não me engano, 80 ou 85, uma coisa assim. Isso, tem o lance da renda também, Eduardo Borges está falando aqui, exatamente. Tem vários critérios, né? Vocês têm que atender a esses critérios. Geralmente eu atendia. Vamos lá, né? Olha só, pessoal. Conteúdo do vôlei, nós já começamos este conteúdo, né? Conteúdo aqui bem interessante, já foi falado na aula passada sobre as habilidades motoras desenvolvidas no voleibol, né? E nós vimos que o voleibol ele trabalha as principais habilidades motoras que nós utilizamos no nosso dia a dia, como os saltos, os arremessos, os
diversos deslocamentos e também o raciocínio lógico. Também na aula passada, nós vimos um pouquinho da história da criação do vôlei e nós vimos que quem criou o vôlei foi este senhor aqui, né? William George Morgan. Até caiu na atividade que eu coloquei perguntando sobre ele também. Nós vimos também que no período em que o vôlei foi desenvolvido, foi criado, né? O esporte que dominava lá nos Estados Unidos era o basquetebol, porém era um jogo muito cansativo, muito ágil, precisava, exigia das pessoas um nível de condicionamento físico um pouquinho mais elevado, pessoas que tinham um pouquinho mais de idade já ficava mais complicado, tem a questão das lesões, né, dentro do esporte, e o William George Moore queria justamente desenvolver um jogo, uma modalidade, uma atividade que reduzisse o máximo possível essa questão das lesões, e aí ele começou a desenvolver as primeiras regras para o voleibol, que antes não se chamava voleibol, se chamava de quê? Vocês lembram? Coloquei na atividade também uma questão sobre isso. O vôlei se chamava de quê? No início, o primeiro nome que ele recebeu? Ninguém? Mitonete. Exatamente. Caramba, vocês têm a memória muito curta. Basicamente, nós trabalhamos essa parte do conteúdo na aula passada. A aula de hoje eu vou apresentar algumas das regras básicas do vôlei, para você jogar o vôlei, para vocês jogarem o vôlei, no mínimo vocês têm que conhecer algumas de suas regras. A gente, quando vai iniciar uma equipe no vôlei, a gente não vai inserir todas as regras de uma vez, mesmo porque torna o aprendizagem um pouquinho mais difícil. Então, a gente vai inserindo as regras aos poucos, como se fosse uma escadinha, a gente vai crescendo aí o nível de dificuldade, até vocês dominarem toda a modalidade, todas as regras da modalidade. A principal regra, quando eu treinava, João Vitor, o cara lá que treinava a gente falava que podia usar o pé. Se a bola tivesse muito baixa. Sim, pode sim. Você pode usar o pé como um recurso, mas você não pode usar sempre o pé. Tá entendendo? Tem um pessoal que... Eu me lembro quando eu comecei a desenvolver o vôlei no CEP em 2018. Os meninos muito acostumados com futebol, às vezes ele queria... A bola dava para receber, fazer, né, a recepção com a manchete, e aí eles iam com o pé. E aí eu começava a conversar com eles, o pé é uma possibilidade que vocês podem utilizar sim, mas só quando não der para fazer a recepção da maneira correta, certo? Se dá para receber com a manchete, né, ou de outra forma, utilizando as mãos, você utiliza. O pé é um último recurso. Você não pode toda bola, ou o máximo de bola possível receber com o pé, ou fazer a defesa com o pé. E tem gente que fala que não pode chutar a bola. Cara, na verdade, não pode chutar a bola, certo? A bola de vôlei, ela não tem as mesmas características de uma bola de futsal, certo? E aí o que é que acontece? A bola de vôlei, se você chutar a bola de vôlei, ela vai ficando oval. E aí ela vai perdendo um pouco das características dela e isso atrapalha no jogo, porque se ela fica deformada, você perde um pouco do controle que você vai ter do movimento que essa bola vai exercer, a partir da sua defesa, a partir do seu ataque. Então, não é interessante estar chutando bola de vôlei. Eu brigava demais com os meninos no início, porque acaba o costume do futebol trazendo para o vôlei. Ela vai ficar fazendo curvas, exatamente, Denilson. Então, uma das regras mais básicas do vôlei é com relação
a quantidade dos jogadores que entram em quadra, né? Então, o vôlei é uma modalidade em que as equipes são formadas por 12 jogadores. E desses 12 jogadores, 6 são titulares, ou seja, 6 entram em quadra e 6 ficam no banquinho de reserva, certo? Aí você vai ter duas equipes se enfrentando, cada uma com 6 jogadores em quadra, né? Então, dependendo da forma como eu colocar numa questão, isso daí pode ser uma questão de pegadinha, né? Eu posso dizer, em quadra, quantos jogadores entram por equipe? 6, né? E se eu perguntar, uma equipe de vôlei é formada por quantos jogadores? 12. Né? Ou se eu colocar, por exemplo, na quadra, no total, entra quantos jogadores? 12, 6 de um lado e 6 de outro. Percebe aí que vocês vão ter que ter um pouquinho de atenção quando eu colocar uma atividade. Inclusive, eu estou dando a resposta aqui. Olha que interessante, né? Que o pessoal ainda cai nas minhas pegadinhas. Mas eu sempre dou a resposta durante as aulas. Mas é só questão de prestar atenção ao que está sendo pedido, né? O que a questão está pedindo. Só prestar atenção. Se responder rápido, às vezes você erra. As equipes são separadas por uma rede, é uma outra regra, né? Então, o jogo de vôlei, ele tem uma rede em que ela vai separar os dois grupos adversários, né? De um lado e de outro, e você vai ter a rede ali no meio. Um ponto interessante, é proibido o toque na borda superior da rede, certo? Então, se você tocar na rede, na parte superior, a rede ela tem duas faixas brancas, uma em cima e outra embaixo, tá certo? Se você tocar ali em cima, perde ponto na hora, é uma falta cometida, tá certo? Então, você perde a posse de bola e a equipe pode ser penalizada com uma pontuação a menos. Você passa um ponto para outra equipe. Henrique, então, quer dizer que de forma alguma eu posso tocar na rede? Algumas situações te permitem tocar na rede, né? Abaixo da borda, se você tocar em alguma jogada, não tem tanto problema. Agora, se você, marquei um ponto, aí tinha muito menino que marcava um ponto, fazia um bloqueio, aí pegava na rede aqui e segurava na rede, certo? Isso daí pode ser penalizado. Se for numa jogada, ele tocar ali na rede, não tem problema, mas fez um bloqueio, tu pegou na rede, isso aí não é legal de se fazer. Você pode ser penalizado, dependendo do juiz, tá certo? Por quê? Porque isso acaba atrapalhando, fazendo a rede se movimentar e atrapalhando o jogo. Então, ele pode te penalizar por conta disso. Então, por via das dúvidas, evita tocar na rede, tá certo? Mais alguém quer fazer alguma colocação sobre isso daí? Não? Então vamos lá. Ainda falando sobre as regras, o jogador deverão acertar a bola no campo adversário com apenas 3 toques. Certo? João Vitor está colocando aqui, no vôlei de areia as regras são as mesmas? A maioria das regras são. Tem algumas regras diferentes, mas a essência, assim, em si, são bem parecidas. Tá certo? Depois a gente pode até ver uma aula trazendo aqui as duas modalidades e mostrando as regras, né? Uma das diferenças é logo a quantidade de jogadores que entram em campo, que é totalmente diferente, né? Vôlei de areia, geralmente são 2 jogadores. Vôlei de quadra, já entra 6. Então, o jogo de vôlei de praia, né, ou de areia, ela exige um condicionamento físico um pouquinho maior, porque a movimentação dentro ali do jogo é bem mais intensa, mesmo porque só vai ter 2 jogadores ali, né, de cada equipe. Então, tem algumas pequenas diferenças, mas algumas das regras básicas do vôlei se aplicam
ao vôlei de areia também. Com relação a essa questão dos toques na bola, olha só, pessoal, o vôlei, cada equipe só tem direito a dar 3 toques na bola, certo? Então, a equipe fez uma recepção, pronto, alguém da outra equipe sacou, levantou a bola e sacou. Aí você está aqui, você fez uma recepção. Opa! Você fez uma recepção, a bola bateu aqui, você fez a defesa, certo? Aí ela subiu. Aí vai ter outro jogador que vai ajustar aquela bola, vai fazer o levantamento para no terceiro toque, alguém da sua equipe atacar ou simplesmente passar a bola de volta. Então, são 3 toques. Só que tem algumas ressalvas. Por exemplo, quando eles estão atacando, a equipe adversária está te atacando, imagine que você vai ter a rede e você vai ter alguns jogadores que vai estar tentando fazer o bloqueio. Se na tentativa do bloqueio, certo? Aqueles jogadores que ficam ali na rede, a bola bater na mão dele e passar ainda, né, passar do bloqueio, vocês continuam com 3 toques ainda para se fazer. No caso, juntando com o toque do bloqueio, se soma 4 toques. Não tem problema algum, tá certo? Porque tem, às vezes, essa dúvida. Só pode dar 3 toques. Mas se já no bloqueio já tocou na mão de um dos jogadores, você só tem 2 toques agora? Não. Você ainda tem aí mais 3 toques, porque aí o bloqueio ele não vai contar, tá certo? Então tem alguns detalhezinhos com relação a isso daí, mas no geral são 3 toques. Você geralmente vai fazer uma defesa, que você vai vir a bola, eles vão sacar, ou eles vão atacar de lá, você vai fazer uma defesa. Depois vai ter um levantamento, que é um jogador que vai ficar específico para fazer o ajuste dessa bola, e depois você vai ter um ataque, né, para o outro time. A intenção é sempre fazer com que a bola toque o chão da quadra adversária, certo? Então, a quadra de vôlei tem algumas delimitações e o objetivo do jogo é fazer justamente a bola tocar dentro da área adversária, para marcar o ponto. Um ponto bem interessante aqui, ó, que às vezes as pessoas se confundem muito, é com isso daqui, ó. A cada ponto feito, os jogadores revezam as posições. Certo? A cada ponto feito, os jogadores revezam as posições. Isso é chamado dentro do vôlei de rodízio. Certo? Há um rodízio, por exemplo, nós temos 2 equipes aqui. Essa equipe está atacando essa daqui. Então, ela saca, a bola vem para cá. Aí, essa galerinha aqui, eles fizeram a defesa da bola e fizeram um levantamento e fizeram o ataque. Aí, quando eles fizeram um ataque aqui, essa equipe deixou a bola cair no chão. Então, o ponto é dessa equipe. Como eles marcaram o ponto, todos os jogadores vão fazer um rodízio. Eles vão avançar um posicionamento. Isso aí, eu vou depois trazer uma aula só sobre os posicionamentos dos jogadores, certo? Com exceção de um jogador. Então, todos os jogadores vão fazer esse rodízio, com exceção de um, certo? É o jogador que fica lá, o levantador que fica lá na rede? Não, certo? Geralmente é o líbero que vai ficar, se eu não estou enganado, o líbero é quem vai ficar na sua posição fixa, lá atrás, ele só fica na defesa, então ele se modificam também, o líbero ele modifica também algumas posições, mas ele só fica lá na defesa, ele não vem para o ataque. A quadra de vôlei ele tem uma divisão de defesa e de ataque. Depois eu vou mostrar isso aí para vocês também. Aos poucos eu vou introduzindo algumas das principais regras para vocês entenderem bem direitinho. Então, essa daqui é mais as regras básicas mesmo. Alguma dúvida até agora? Não? Com relação ao tempo de jogo. No futebol, no futsal, quanto tempo é o jogo? Quanto é? Eu quero que vocês participem da aula também. Não faço a mínima ideia de quanto tempo é uma partida de futsal. Caramba! Eu não jogo nem o jogo, sabe?
Cadê os caras que jogam da turma? Gente, Muito interessado em esporte, esses negócios assim, sabe? é grave. Ó, por exemplo, eu vou trazer então para o futebol. O futebol que todo mundo conhece, né? Pelo menos assiste os jogos da Copa. Não é impossível a pessoa não saber as regras do futebol. Quer dizer, é possível, mas na maioria a gente sabe mais ou menos quanto tempo dura uma partida de futebol. 45 minutos, né? 90 ao total. 90 no total. Exatamente. Aqui no voleibol, o tempo ele não é contado como, por exemplo, no futebol, no futsal, em outras modalidades, certo? O tempo aqui, ele obedece uma outra regra. Você não diz, o jogo de vôlei vai durar 30 minutos, quem tiver com o maior número de pontos venceu. Não é assim que funciona no vôlei. O vôlei aqui ele vai funcionar como outras modalidades, como, por exemplo, o basquete. Tem os sets ali, tem a quantidade de pontuação, tá certo? Então, dentro do vôlei, você pode ter entre 3 e 5 sets, ou seja, 3 a 5 rodadas, 5 partidas que podem ser desenvolvidas. Então, dependendo de como seja a dinâmica do jogo, o jogo pode se acabar com 3 sets, ou ele pode se estender por mais 2 e tornar aí 5 sets, tá certo? Então, por exemplo, o que é o set, Henrique? O set é o nome utilizado para identificar cada rodada, cada tempo do voleibol, né? Então, o jogo é dividido inicialmente em 3 sets de até 25 pontos. Então, a partida começa e aí o primeiro set ele vai acontecer até uma equipe marcar 25 pontos. Marcou 25 pontos, acabou o primeiro tempo, acabou o primeiro set. Aí vamos para o segundo. Outra rodada, né, de vôlei, e aí nós temos o segundo set com 25 pontos novamente, aí acaba de novo. Terceiro set, quem marcar 25 pontos ganha o terceiro set, certo? E aí entra um detalhe. Se nós temos, por exemplo, as duas equipes disputando, e a equipe A, ela ganha o primeiro set. A equipe A, no segundo set, ela ganha o segundo set, certo? E a equipe A ganha o terceiro set, ou seja, 3 sets a 0, finaliza o jogo ali, o jogo não tem como continuar, certo? Mas há uma situação, imagine que temos a equipe A e a equipe B. A equipe A ganhou o primeiro set de 25 pontos, foi para o segundo set de 25 pontos, a equipe B ganhou o segundo set. Então, estão empatados, né? A equipe A ganhou um set, a equipe B ganhou um segundo set. Então, está 1-1. E aí a gente vai para um terceiro set. No terceiro set, a equipe A vence o terceiro set. Então, 2-1. O jogo acaba aqui? Não, porque não fizeram ainda o terceiro set, nem os dois times. Exatamente. Então, o que é que acontece? Tá 2-1. Então, nós vamos para um quarto set, certo? A equipe tem que ter uma vantagem de pelo menos 3 pontos. Então, aqui ela está com uma vantagem de 2 pontos, né? Então, aqui a equipe está com uma vantagem apenas de 1 ponto. Tá certo? A equipe só está com uma vantagem de 1 ponto aqui. Então, o que é que acontece? Vamos para um quarto set. Se no quarto set, a equipe A, que já tem 2 sets ganho, ela marca e ganha o quarto set, ela vai ficar com 2 pontos de vantagem, certo? Como ela está com 2 pontos de vantagem, ela está 3-1, o jogo se acaba aqui com 4 sets. Mas, vamos supor
certo? Vamos supor que nesse jogo aqui, no quarto set, a equipe B, ela vence. E aí torna outro empate. E aí nós temos 2-2. Então, nós temos que ter uma equipe com pelo menos 3 sets ganhos para acabar o jogo. E aí nós vamos para um quinto e último set. Quando nós vamos para o quinto e último set, esse último set, geralmente, ele é até 15 pontos. Ou 15 pontos e tem uma regrazinha. Além de ser até 15 pontos, esse jogo só acaba com 15 pontos se a equipe que atingir os 15 pontos primeiro, ela tenha 2 pontos de diferença, certo? Então, vai para um quinto set de 15 pontos. Se a equipe A chega a 15 pontos, está 15-14, o jogo continua. Ela tem que ter 2 pontos de vantagem, né? Então, ela tem que fazer 16, 17 a 17A, para ela ter 2 pontos de 14. diferença. 17-14, fica quanto? 14, 15, 16, 15, 16, 3. 3 pontos de diferença. Então, ela tem que chegar, por exemplo, 17-15, certo? 2 pontos de diferença, certo? Ela estando com 2 pontos de diferença, o jogo acaba. Tá Professor, certo? mas se por acaso não acontecer e o outro time fizer, tipo assim, mais pontos, aí ficar No quinto set, 15... Sim, isso. 15 a Aí ficar... 10, O quê? né? Se ficar, por exemplo, 15 a 10 ou 15 a 5, Não, tipo assim, um ficar com 15 e outro ficar com 14. Aí não se... no jogo Vai não pra... acaba. Tem que ter uma aí vantagem de continua. 2 pontos. Mas Continua. se o outro time fizer os pontos, tipo assim, 16, aí um fizer 17, aí vai ficar nisso... Vai até ter uma vantagem de 2 pontos. Ah, tá. Aí Aí, só só quando tiver. finaliza quando tiver uma vantagem de 2 pontos. Por exemplo, agora, se acontecer, por exemplo, de a primeira equipe atingir 15 pontos e a outra ainda tiver com 10 pontos, por exemplo, aí o jogo acaba ali com 15 pontos. Mas se ela tiver uma coladinha na outra ali, com um pontozinho de diferença, aí o jogo permanece, pode passar até dos 25 pontos tranquilo, se o jogo for muito acirrado. Mas geralmente, dificilmente isso vai acontecer. Queria que acontecesse, seria bem emocionante. Olha só, no Interclasse, tinha 2 equipes que eram muito, muito boas. Uma era o terceiro ano e outra, se eu não me engano, era do segundo ano. E teve um jogo, não foi a final do campeonato, mas teve um jogo que foi extremamente acirrado, assim, a pontuação. Foi muito, muito próximo, assim, era 2 equipes muito fortes que se enfrentaram antes da final. E aí eu acho que foi o jogo mais emocionante, foi mais emocionante do que a própria final, porque a final, a equipe que passou por esse jogo mais acirrado, ela enfrentou uma equipe mais fraca no final, então não teve tanta empolgação. Foi uma semifinal com cara de final. Acontece Que às vezes. tristeza. Às vezes acontece. Mas a final seria top. A final foi top. E eu fiquei até meio assim, preocupado, porque os meninos estavam muito competitivos, muito mesmo, sabe? Aí foi tenso, foi um jogo realmente muito tenso. Eu disse, calma, gente, é só um interclasse. Mas foi bacana. Pessoal, com relação às regras, alguma dúvida? Tem outras regras, essas é só as principais. Boy, aí quer dizer que o vôlei foi feito pela galerinha que não tancava o basquete, é isso mesmo? Como assim? Basicamente. Porque lembra que o vôlei ele foi criado dentro de uma associação, de um clube, Associação Cristã de Morsos,
E lá tinha uma galera que não praticava o esporte, não sentia, não tinha interesse. E aí o William Jorge Morgan, ele resolveu criar uma atividade que chamasse a atenção dessa galera aí. Porque realmente, João Vitor, para quem não aguentava a pressão, realmente o basquete ele exige muito o condicionamento físico, a movimentação é muito grande, né? O jogo ele é muito rápido, né? Olha só, no vôlei, o vôlei é um jogo muito fácil, porque primeiro, suas regras. As regras do vôlei geralmente são simples. Vocês viram aí que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E a maioria das regras, quando vocês estão treinando, quando estão jogando, você aprende facinho, facinho. E aí a gente vem para os fundamentos, os movimentos do vôlei. E aí nós temos 5 fundamentos básicos para se praticar o voleibol. O primeiro deles é o saque. Alguém sabe dizer o que é o saque? Como ele acontece? Única coisa que eu acho difícil do vôlei, mas nunca consegui fazer direito isso aí. Existem 2 tipos básicos de saque, né? O saque por baixo, que você bota a bola aqui e bate aqui embaixo da bola e joga, é o mais fácil de todos. Existe também o saque por cima, que você coloca a bola acima da cabeça e marreta a bola. Esse segundo saque, geralmente, ele é mais ofensivo, e esse saque por cima, além de ele ser mais ofensivo, ele é um saque mais rápido também. A chance de você pontuar com ele é muito alta. E se não souber fazer, é ponto Aí, frio pros caras. é entregar um ponto de bandeja, se não souber. Por isso que é importante fazer o treinamento do saque, né? Tem aulas que a gente pega para treinar só saque, 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 até melhorar. Porque realmente o saque... Porque tem muita gente que acha assim, o jogo ele inicia com qual fundamento? Bloqueio, manchete, toque, corta ou saque? Pode ser uma questão da atividade, viu? Como é que é? O jogo inicia com qual fundamento? Bloqueio, Tá na manchete, toque, saque, corte, Saque. saque, né? saque. Exatamente. Tem muita gente que acha que o saque, né, esse movimento de iniciar o jogo, serve só para enviar a bola para outra quadra e dar início na partida. Mas não. O objetivo principal do saque é fazer com que a bola toque no solo da quadra adversária. É fazer com que a sua equipe pontue já na primeira jogada. E esse era um dos defeitos que nós tínhamos com os meninos que praticavam vôlei no CEP, no início. Que eles achavam que o saque era só para dar início na partida e passar a bola para a rede. Eu sei que para muitos o desafio é justamente fazer a bola ultrapassar a rede. Para muitos, o desafio mesmo é fazer a bola ultrapassar a rede, mas não é. O desafio é fazer com que aquele saque, aquele movimento, já seja um movimento que vai fazer com que a tua equipe já marque o ponto de cara. Então, o saque ele tem que ser o ofensivo. Ele tem que ter o objetivo, você já tem que sacar. Por isso que existem as estratégias dentro do vôlei. Geralmente se observa quem tem mais domínio do vôlei, né, na defesa, no ataque. E aí você, na hora do saque, você direciona a bola para aquela pessoa que você acha que não vai conseguir fazer a defesa do teu saque. Porque aí é um ponto que você ganha. Já de cara. Estão entendendo? Então, um saque, para além de iniciar, Eric colocou aqui, ó. Resumindo, o saque é uma chance de pontuar de primeira, porém a maioria falha porque é difícil passar a bola pela defesa inimiga numa longa distância. Exatamente. Só que tem um detalhe,
nessa questão que você colocou aí, ó. Cara, isso é uma questão que eu poderia até usar para a prova. Resumindo, o saque é uma chance de pontuar de primeira. Corretíssimo. Porém, a maioria falha porque é difícil passar a bola pela defesa inimiga numa longa distância. Beleza. A defesa da outra quadra, né, da outra equipe, não pode ser por bloqueio. Você não pode fazer um bloqueio de um saque. Né? Você sacou e já tem uma galera lá pulando para bloquear o saque. Definitivamente é proibido. Certo? Você só pode fazer um bloqueio após o saque já ter sido realizado. Porém, a defesa de fazer lá atrás com uma manchete, por exemplo, é totalmente permitido. Aí eu posso fazer uma questão de atividade dessa forma. No saque, durante o saque, a equipe adversária pode bloquear, montar uma defesa de bloqueio desse saque, sim ou não? E aí? E aí? Como é que é a pergunta aí? Vai se iniciar uma partida, um novo jogo. Temos a equipe A e a equipe B. A equipe A vai iniciar a partida, vai iniciar o saque. Durante o saque da equipe a equipe B pode montar uma estratégia de bloqueio lá na rede desse saque? Pode. Não, porque você acabou de falar que o bloqueio não é permitido Não. antes do ataque. Depois que o saque já foi feito, que o primeiro toque na bola do outro time já foi dado, que você pode começar a fazer os bloqueios. Exatamente. Então, ó, a equipe A Pois fez o saque. uma vez eu vi um jogo daqui do alto mesmo, na quadra daqui do alto, que fizeram isso e bloquearam. Não pode, o saque não pode ser bloqueado. Você faz o ataque, é feito a defesa aqui, aí quando você passar a bola para cá, for atacar novamente, aí essa equipe A já pode fazer o bloqueio. Se você passar pelo bloqueio, quando ela for atacar novamente, aí a equipe B já pode fazer o bloqueio da equipe A. Agora, por exemplo, tem a equipe A e a equipe B vai sacar, aí vai se iniciar o jogo após um ponto, né? A equipe B vai fazer o saque, a equipe A não pode bloquear. Não pode montar estratégia de bloqueio. Aí isso é uma questão de atividade, olha. Interessante, não? O bloqueio, então nós temos o saque. O saque, ele tem essa questão de iniciar a partida e o saque também tem o objetivo de já marcar o primeiro ponto da jogada. Depois nós temos um outro fundamento, que é o fundamento de bloqueio. Esse fundamento de bloqueio ele é feito lá com aqueles jogadores, com aqueles 3 jogadores que estão ali em paralelo com a rede. Nós temos na quadra 3 jogadores que ficam um pouquinho mais próximo da rede e mais 3 jogadores que ficam um pouquinho afastados da rede. Esses afastados ficam na defesa, os que estão próximos da rede ficam no ataque. Tá certo? O bloqueio ele pode ser feito por um jogador, o bloqueio ele pode ser feito por 2 jogadores e ele pode também ser feito por 3 jogadores, tranquilamente, certo? Ele serve justamente para evitar a passagem da bola em um ataque adversário. E aí tem aquelas ressalvazinhas, você não pode fazer um bloqueio durante um saque. A manchete é aquele movimentozinho que você faz aqui, ó, com os braços aqui de frente. Depois eu vou mostrar alguns vídeos, vou trazer para a aula, nas próximas aulas, quando a gente estiver falando sobre os fundamentos, né? Alguns vídeos mostrando isso aí bem direitinho, como é feita a manchete, né? Os erros, os principais erros, enfim. A manchete ela é utilizada, na maioria das vezes, como uma estratégia de defesa, certo? É uma manobra de defesa. Temos o toque é aquele movimento que você faz aqui, ó, pega a bola aqui
e faz o levantamento. Então, isso daí é o toque. E aí tem toda uma forma de se fazer esse toque. E temos o corte, que é a famosa cortada, que é quando alguém faz o levantamento com o toque, aí vem outra pessoa pulando e faz o ataque, aí é o corte. Então, basicamente, você só tem que aprender esses 5 fundamentos. Então, é uma modalidade com regras simples, fácil de ser decoradas, e com fundamentos que não são tão complicadas a sua aprendizagem. Então, é uma modalidade aí que dá para ser desenvolvida, é muito bom de se trabalhar. Pessoal, eu vou colocar aqui a frequência da nossa aula, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula, mais tarde, vai estar no Sigeduc, certo? Vocês assinem aí a frequência e já podem ir saindo da sala. Certo? Vou interromper aqui a nossa gravação.